Olá, olá, seja bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, eu sou a Luísa Salazar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você sempre ficar sendo notificado das novidades que estão vindo por aqui. E ao final, não deixe de dar o seu dislike ou like para a gente ficar sabendo a sua opinião sobre o material, beleza? E vamos lá, então o devocional de hoje também vai ser com um tema a pedido, né? O tema de hoje vai ser experimentando a vontade de Deus. Para aqueles que são indecisos e não sabe se é carro ou motos que deve comprar, se é casa ou apartamento, se é o caso que se divida no caso. Então, para esses, a gente vai falar um pouquinho sobre como discernir as vontades específicas de Deus. Mas antes da gente começar, eu acho legal que esses temas assim, a gente tem que desconstruir certas coisas antes de entrar no assunto propriamente dito, tá? Então vamos lá. O conteúdo que eu estou trazendo aqui hoje, ele foi tirado de um e-book, tá? Do pastor da nossa igreja. Para quem não sabe, eu frequento a igreja Bíblica Batista de Roraima, Boa Vista, Roraima. Bem no extremo norte aquela, né? O extremo norte mesmo. E nós temos o privilégio de ter dois pastores. Um deles é o pastor Januan Lira, e o material que eu estou trazendo aqui hoje para vocês é de um e-book que ele fez, tá? A gente vai deixar o e-book aqui na descrição e também as mídias, né, sociais dele, para que você possa estar acompanhando e também sendo abençoado, né, pela vida dele, que ele é muito bom mesmo, tá? Então vamos lá. Quando a gente está falando sobre vontade de Deus, a gente vai ver que tem a vontade soberana de Deus, tem a vontade de Deus já revelada na sua palavra e tem as vontades específicas, né? E é essa que as pessoas costumam se martirizar, né? Procurando, abrindo um versículo aleatório, Senhor Jesus, fala comigo, né? E não precisa ser um martírio, gente. A ideia é que eu sofria muito com isso. Eu falo porque eu me identifico, tá? Mas não precisa. E foi tão bom quando eu me identifico muito. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei tipo, ai, que ótimo, né? Então, assim, não precisa ser um martírio, não precisa ser penoso, né? E eu vou trazer um versículo aqui para vocês, beleza? Vamos lá. O versículo de hoje vai ser de Salmo 32, do 8 ao 9. De 8 ao 10, né? Tá bom? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Esse trecho, quando eu descobri esse texto na Bíblia, eu fiquei assim, foi aquele momento de tipo, epifania, sabe? Mas, cara, por que as pessoas dificultam tanto, né? Por que eu dificultava tanto? Não precisa. Quando a gente conhece esse Deus, a gente só fica mais apaixonado por ele. Ele é formidável. Vamos lá. Salmo 32, versículo 8, começa dizendo assim: Eu instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esse que é o trecho que pega, porque as pessoas elas leem esse trecho aqui e ficam pensando, cadê o versículo? Pá, né? Cadê a palavra mágica, o anjo, né? Que vem me orientar e vem me... Enfim, e aí parece que elas não continuam com o texto, aí esquece, né? Esquece desse detalhe aqui que é muito importante, no versículo 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. E verso 10, muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Ai, que lindo, eu acho lindo, a Bíblia é linda. Mas esse trecho 9, eu acho, foi assim um trecho que eu fiquei uau quando eu vi, né? Porque a gente fica tão preso de tipo, nossa, eu tenho que descobrir a vontade específica de Deus, e quando na verdade Deus ele vai querer agir por meio do nosso livre-arbítrio, né? Ele quer nos dar orientações, princípios. Por isso que é tão importante a gente exercer a disciplina da leitura bíblica, né? E da oração. Porque no fundo, o que Deus quer fazer é nos dar princípios, né? Para que a gente possa ser sábio, né, nas nossas decisões, para que a gente possa, vamos dizer assim, escolher e decidir por nossa conta. A verdade é essa, Deus quer que a gente escolha, né? Ele só nos quer, o que ele deseja é nos capacitar com as ferramentas necessárias para que a gente possa saber discernir qual seria a melhor opção, entende? Então, assim, na sua palavra vai ter vários princípios que vão nos orientar nesse aspecto. Para mim, eu me guio em três princípios, assim, que eu acho que
não tem erro. Se segue os 3, simplifica a vida e ótimo, sabe? Se pauta neles, tá tudo certo. E eu vou trazer ao final para vocês. Mas antes eu acho que é interessante a gente desenvolver um pouquinho mais. Lá em Mateus 22, do 37 a 40, lá ele fala como é importante a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente começa a fazer filtros, qual é a intenção do nosso coração? Qual é a motivação do nosso coração? Qual é esse desejo? E começa a tomar filtros, esse aqui já exclui vários, entendeu? Já exclui vários. Você está realmente querendo honrar a Deus acima de todas as coisas? Você está querendo abençoar alguém além de você? E isso seria útil para o reino de Deus. Então, assim, esses são os 3 pilares que conduzem para mim, pelo menos. Para mim, se resume nisso. E você consegue excluir grande parte das coisas, a partir das coisas que não convêm, a partir desses 3 princípios. Eu sempre busco me perguntar, isso honra a Deus de alguma forma? Isso vai me aproximar dele? Isso vai fazer com que ele seja conhecido, né? Ele vai continuar sendo o centro da minha vida a partir disso, sabe? Isso abençoa alguém além de mim? Porque quando eu tomo decisões para Deus, eu vejo que Deus é tão bom que são decisões que muito provavelmente vão abençoar a tua vida. Vão abençoar. A gente já viu no versículo aqui que são coisas que no fim vai fazer bem para ti. Mesmo que às vezes possa ser uma coisa difícil, uma decisão difícil, vai promover o bem para ti, porque no final o propósito que Deus tem com a tua vida é a tua santidade, é fazer com que o seu caráter seja parecido com Cristo. Então, de algum modo, isso vai acontecer. Então, se a tua decisão, às vezes, no primeiro momento pode parecer muito difícil, mas se ela está trazendo esse benefício de santidade, de santificação, é para o teu bem, sabe? Então, eu procuro ver, é uma decisão que abençoa a mim somente ou ela abençoa alguém além de mim? Porque a gente tem que pensar que Deus é um Deus de transbordo, né? E a terceira é que seria útil para o reino de Deus, né? Então, a nossa missão aqui é estabelecer uma comunhão com Deus, sim, e buscar que o seu nome seja conhecido, buscar que as pessoas conheçam a salvação, né? Conheçam a Jesus, né? Tenham acesso a essa fonte de águas vivas. Então, eu sempre procuro ver, de alguma forma, eu estou sendo útil para o reino de Deus, para a obra, porque eu quero fazer parte disso. É muito melhor você chegar no final da sua caminhada e poder ouvir de Deus, servo bom e fiel, né? Então, eu tento me basar por esses 3 pilares. Mas para quem ainda está, vamos dizer assim, ainda estou meio ruim das pernas, a gente vai levantar algumas perguntas aqui que eu acredito que seriam interessantes para você fazer. Pergunte-se, é conveniente o que você está buscando, né? A decisão que você precisa tomar, ou o desejo que você tem, né? Vamos dizer assim, em fazer, em efetuar, é conveniente? Vai me dominar? Pode se tornar um ídolo na minha vida? Eu tinha muito esse problema quando eu estava na faculdade, no curso de medicina, porque eu estava vendo que às vezes a medicina virava o meu Deus, apesar de ser uma bênção, né? Meu intuito era abençoar outras pessoas, era usar para o reino de Deus. Eu tinha que ter muito cuidado, porque às vezes, mesmo sendo uma bênção de Deus na minha vida, eu tinha que tomar cuidado para ver se não estava me dominando, se tornando um ídolo para mim. Porque ela, por muitas vezes, ela virava a prioridade na minha rotina, no meu dia a dia, né? Vai causar escândalo, isso aí é tenso também. Tipo, você vê se de alguma forma está prejudicando a outra pessoa, a fé de outra pessoa. Nossa, isso é difícil, sabe? Às vezes ter que lidar com essa questão de que a gente é testemunho para as outras pessoas, né? Então é difícil, é complicado. Eu acho que muita gente vai até perguntar. Aquela, eu vou fazer um adendo aqui, pausa. Porque às vezes eu acho que as pessoas vão logo perguntar do tipo assim, você não se perguntou em relação a tatu, né? Que eu tenho uma tatu aqui no braço. E é uma das coisas que eu me perguntava, será que não vai causar escândalo aos irmãos? Mas, para quem não sabe, a gente acho que pode fazer um adendo para outro vídeo, isso aqui. Mas, para quem não sabe, eu tinha muito problema com pensamento de autoextermínio, de suicídio, depressão e tal. Então, às vezes, eu não podia confiar no meu próprio pensamento. Tinha muito essa coisa que eu não posso confiar no meu próprio pensamento, não posso confiar no meu próprio pensamento. E, para mim, foi muito importante escrever no meu braço. Tipo, se vocês perceberem, eu não tenho em outro lugar, só tenho aqui, que é onde às vezes eu estou muito assim, confusa nas minhas ideias, eu olho e me ajuda, sabe? Você não precisa entrar nesse nível,
Mas eu achei, assim, pra mim foi importante, porque hoje eu já tô bem melhor nesse aspecto, porque eu vejo que não preciso tanto usar esse recurso, né? É uma coisa que já tá meio que entrando no meu, assim, inculcado, assim, na minha cabeça. Mas por muito tempo foi um problema pra mim, sabe? Então, até hoje, às vezes, quando eu tô muito deprê, assim, eu preciso parar e meditar no que eu escrevi, porque isso aqui é o que eu acredito, é o que tem que pautar a minha fé, tá? Eu não tô dizendo que todo mundo tem que sair se tatuando por aí, tá? Mas isso aqui eu fiz depois da minha conversão já, depois de anos já caminhando e tudo, já era maior de idade e tal, já tinha conversado com meus pais. Ai, então tem várias coisas que, tipo, eu fiz antes, né, pra poder fazer, tá, gente? Mas a gente pode conversar sobre isso depois, não tem problema se vocês quiserem saber mais. Mas tem isso também que tem que ter esse adendo. Além de princípios, como eu já falei, vai produzir edificação espiritual pra tua vida, pra vida de outras pessoas, vai trazer glória a Deus, que eu acho que é um dos mais importantes também. Se vocês não sabem, eu já usei a tatu para pregar para uma pacientinha que tinha transtorno de humor, e eu usei a tatu no meu plantão noturno. A senhora não estava conseguindo dormir, estava chorando no corredor, ninguém tomava iniciativa para conversar com ela, chegaram para mim falando só, ai doutora, ceda ela. E eu cheguei e falei assim, por que você dá a mulher, né? E eu chamei ela num canto e fui conversar com ela, né? E conversei, tipo, levou um tempinho, assim, razoável, conversando com ela. Usei as tatus, usei meu exemplo de vida e no final tava pregando. Não precisei ser da mulher, em resumo. Mas procure ver se vai edificar de alguma forma, né? Traz glória a Deus. Estou pecando contra a minha consciência, né? Prova de, ou estou certo de que Deus se agrada disso, né? Isso provém de fé. Eu estou certo que isso agrada a Deus, eu estou me sentindo, assim, em paz comigo mesmo, estou em liberdade para seguir em frente. A paz é uma coisa muito importante também, você vê que você está em paz com Deus, né, para tomar sua decisão. Eu vejo muito em relação a relacionamentos, né, que as pessoas querem entrar no jogo desigual. E, tipo, você está em paz com isso, de realmente tomar essa decisão e ferir um princípio bíblico, né? Você está realmente bem com a sua consciência tranquila, com as motivações puras para poder seguir adiante, né? Uma coisa que eu via muito em relação a isso também é que a gente tem que ter cuidado muito com as nossas emoções nesse sentido da paz, né? Porque, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito, eu sou uma pessoa muito introvertida, muito tímida, eu tenho que lidar muito com a questão do nervosismo para falar em público. E aí eu tinha que pregar para as pessoas, né, levar o evangelho para as outras pessoas. E uma coisa que não me dava paz, porque eu sabia que era o certo. E às vezes a gente tem que ter essa convicção, né, que tipo, eu sei que pregar a palavra é o certo, mas a paz que eu não tenho não vem por falta de discernimento de que é a vontade de Deus. Esse sentimento que me está incomodando, às vezes você tem que discernir bem o sentimento para entender o porquê dele, né? O sentimento que estava me incomodando não era falta de paz, era medo, porque eu não me sentia confortável em ter que pregar, né? Em ter que falar para as pessoas, principalmente porque eram pessoas mais velhas do que eu, porque eu ficava com a sensação, gente, eu não tenho, a pessoa não vai me levar a sério, não tenho autoridade para falar essas coisas para ela. Mas você entender que, por exemplo, o sentimento que eu estava tendo era medo. Então, o medo não. E a partir do momento que eu entendo o porquê que eu estava sentindo aquele medo, ele vinha da minha insegurança, né? Então, isso não pode te paralisar. Você tem que também definir os sentimentos, né? O medo não pode ser um empecilho para você fazer a vontade de Deus na sua vida. É uma boa obra que traz glória para Deus, né? O objetivo, né, que você tem em mente. Estarei mais engajado em promover o reino de Deus e serei mais dependente dele. E outras coisas que você pode, que a Bíblia nos orienta, outras coisas que você pode também estar fazendo para buscar discernir, né, a vontade específica de Deus para sua vida, e que a Bíblia deixa bem claro, né, orientando nesse sentido. Você pode orar pedindo sabedoria para Deus. Deus fala que na sua palavra que Ele dá livremente para quem pede. Então, peça a sabedoria. E ele na sua palavra responde. É magnífico, porque às vezes ele usa a própria palavra dele para trazer a resposta para você, ou ele pode usar pessoas, né? Você ouvindo conselhos de pessoas sábias aí, você também tem que ter esse discernimento de saber escolher pessoas que têm os mesmos princípios que você, que têm autoridade para poder conversar com você naquele aspecto, né? E assim, até eu acho interessante isso, porque quando você pede por sabedoria, né, até isso vem
vem como um crédito, vamos dizer assim, um adendo. Você começa a ter sabedoria até para discernir os conselhos, porque conselhos há muitos, né? Mas a palavra sábia, poucos que sabem, que realmente têm e podem lhe dar, né? Então, até nisso você precisa ter sabedoria para discernir bem os conselhos. Considerar também se você tem qualificações, considere o seu desejo, né? Considere se você tem qualificações realmente para fazer aquilo. Observe as oportunidades. Por vezes Deus ele confirma isso através das portas que ele abre, mas isso não necessariamente significa que o fato dele ter aberto as portas é para você ir, sabe? A demanda, né, da sabedoria. Porque, por exemplo, eu tive essa oportunidade de estudar teologia em Monte, né, na Argentina, e as portas foram se abrindo no sentido que eu vi que eu já tinha conseguido juntar dinheiro, eu já estava tendo um desempenho melhor no espanhol, eu não tinha, vamos dizer assim, responsabilidades no sentido de não sou casada, não tenho filhos e tal. O meu trabalho, por exemplo, a ambiguidade, né? Abriram portas no sentido de que eu estava no contrato que foi renovado. Então, abriu a porta no sentido de eu ficar. Estava sendo renovado dos dois contratos no caso dos 2 trabalhos fixos que eu tinha. E aí, quando eu decidi que eu iria mesmo, conversando com os meus chefes, eles também abriram as portas no sentido que não foram um empecilho para mim, sabe? Mesmo algumas pessoas pensando, poxa, o seu trabalho é renovado, né? Foi renovado o contrato, não é melhor tu ficar e continuar trabalhando aqui? Tu não tá engajada na tua igreja, não tá abrindo portas no sentido de ter mais, assim, oportunidade de pegar o evangelho por aqui, mas eu também já tinha essa paz no meu coração, Deus já tinha conversado comigo, né, pela sua palavra, de que eu precisava fazer isso, né, e de que era um desejo que ele colocou no meu coração, eu podia ter paz em relação a essa minha decisão. E abriu portas em outros sentidos também, quando eu conversei com meus chefes, eles respeitaram a minha decisão. Eu falei para eles que eu estava tipo indo para estudar teologia e eles me apoiaram, sabe? Me apoiaram super nos dois empregos, nos 2 trabalhos. Então, a minha família me apoiou, meus amigos também. Então, assim, eu tô no momento que meus amigos, eles choram e ficam, Luiz, eu não quero que você vá, mas ao mesmo tempo eles falam, mas eu também não quero ser um tropeço para a obra de Deus na sua vida, sabe? Então, olha que coisa, né? Formidável. Então, observar as oportunidades, mas entender que nem sempre a oportunidade aberta significa que é aquilo que você deve fazer, né? Por isso que você tem que, é uma soma, é a soma das oportunidades, da paz, dos conselhos sábios, da sabedoria, da paz no seu coração, do discernimento que Deus já tá te dando, você vai tendo essas confirmações também. E lembrar que o agir de Deus é simples. É no simples que Deus fala também com a gente, tá bom? Então, tendo esses princípios, lembre-se, acima de tudo, tome a decisão que você julgar sábia. Você é capaz de discernir, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. Se você crê que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, confessou com a sua boca, crê com o seu coração, entenda que você tem o Espírito Santo de Deus em você que vai lhe dar essa capacidade de discernir e seguir em frente com a decisão que você tomar, sabendo que faça o que você quiser, desde que seja no Senhor. Então fique com Deus, espero que isso possa ter sido de bênção para a sua vida. Um beijo muito grande, espero realmente que a gente possa se ver logo mais nos próximos devocionais.